Me diz uma coisa, você está naquela fase onde você percebe que tem se esforçado muito, tem se dedicado muito por algum projeto ou algum determinado objetivo, mas as coisas simplesmente parecem não sair do lugar, você se sente estagnado e a prosperidade parece cada vez mais distante da tua realidade? Bom, se você está vivendo isso hoje, fica comigo. Nesse vídeo eu vou te contar quais são os principais bloqueadores de prosperidade e o que possivelmente pode estar impedindo você de viver e realizar todos os seus sonhos. Vem comigo! Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Ana, sou trader e eu decidi trazer esse vídeo, pessoal, para literalmente contar para vocês alguns dos princípios que eu aprendi e apliquei no início da minha jornada pela prosperidade e me fizeram mudar de vida radicalmente, saindo de uma vida de escassez, de mediocridade, para uma vida plena e abundante em todos os sentidos da palavra. Eu sei que todo mundo que está aqui nesse canal, que me acompanha, que consome os meus conteúdos, vem por um único principal objetivo, que é literalmente ganhar dinheiro através do mercado financeiro. Por mais que talvez você não seja trader, né? Mas se você clicou e entrou nesse vídeo, eu imagino que é porque você quer aprender esses princípios e também aplicar na sua vida. Mas eu quero voltar um pouquinho e recapitular, contextualizar vocês um pouco com a minha história, que começou lá em 2019, antes mesmo de conhecer o mercado financeiro, né? Na verdade, numa fase muito ruim, muito chata da minha vida, tem até um vídeo aqui no canal onde eu conto a minha história, eu vou deixar aqui no link na descrição. Eu tava vivendo realmente uma vida de muita escassez, uma vida de muita mediocridade, onde literalmente eu sobrevivia para pagar as contas, estava num emprego que eu não gostava, totalmente infeliz, enfim. E naquela fase, parecia que nada na minha vida dava certo, sabe? Parecia que tudo que eu tentava, eu fracassava, eu desistia, enfim, era só ladeira abaixo, gente. E nesse momento da minha vida, eu comecei a olhar muito pra dentro, sabe? Eu falei, cara, eu preciso entender o que tá errado dentro de mim, o que tá disfuncional, por que eu tô sempre gerando os mesmos resultados negativos, por que minha vida não sai do lugar? Eu acho que eu tava meio que na crise dos 30 ali, né? E parecia que eu não tinha conquistado, não tinha construído nada. Enfim, então eu decidi realmente fazer uma viagem para dentro de mim mesma, né? Foi onde eu comecei ali o meu processo de autoconhecimento, meu processo de desenvolvimento pessoal, para poder entender por que eu estava gerando tantos resultados ruins e por que a minha vida estava daquele jeito. E nesse processo eu fui entendendo tudo que estava disfuncional, todas as crenças limitantes que me levavam àquela realidade que eu vivia, e fui entendendo também que tudo que nós vivemos aqui na nossa realidade, no nosso mundo físico, é apenas um reflexo do que está aqui dentro. Então ali, naquele momento, eu fui fazendo realmente, pessoal, uma mudança na minha vida, em todos os sentidos da palavra, né? Se você assistir minha história, você vai entender melhor do que eu tô falando. E por conta de toda essa mudança de mentalidade, de estilo de vida, enfim, de ter um propósito muito definido, eu acabei conhecendo o mercado financeiro e apesar de todos os altos e baixos que eu vivi ali no início da minha jornada, eu consegui me manter firme nos meus objetivos e no meu propósito. Por quê? Porque eu já estava com a minha mente muito blindada e eu sabia quais princípios que eu deveria adotar para a minha vida se eu quisesse, de fato, alcançar a prosperidade, seja no mercado financeiro ou em qualquer outra coisa que eu viesse a entrar, a empreender. Enfim, então, quando eu conheci o mercado, tô sentada aqui de pernas cruzadas falando com vocês, quando eu conheci o mercado, eu já sabia literalmente que eu precisava ir muito além da técnica, sabe? Eu entrei como todo iniciante, quebrei muito a cara, perdi muita grana, mas eu falei, cara, o que eu preciso aprender, quais habilidades emocionais, quais habilidades mentais, quais princípios eu preciso aprender e aplicar na minha vida se eu quiser alcançar os resultados financeiros que eu desejo dentro do mercado. E alguns deles eu vou falar agora com vocês. E o primeiro é sobre um princípio que ele é muito claro, ele é uma lei universal, né? Por mais que você não acredite muito nisso ou no que eu vou falar, isso existe, isso acontece, isso rege não só a minha vida, mas a vida de todas as pessoas
pessoas da Terra. E esse primeiro princípio é a lei da semeadura. Basicamente, pessoal, o que é a lei da semeadura? Ela nos ensina que tudo aquilo que nós colhemos é apenas um reflexo de tudo aquilo que nós plantamos. Então, se eu quero colher coisas boas, eu preciso plantar coisas boas. O que muitas pessoas não entendem é que esse plantio, né, essa plantação, ela não é feita apenas com atitudes, mas ela é feita através de pensamentos, de palavras e de atitudes. Então, o que eu preciso entender aqui? Que tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço vai criar a minha realidade, ou seja, está sendo uma plantação para que eu colha aquilo na minha realidade, no meu mundo físico. Então aqui já começa uma reflexão que eu até já comentei em alguns vídeos aqui do canal, mas que muitas pessoas não conseguem ter essa percepção. Cara, eu faço tudo certo aqui no mercado, eu dou o meu melhor, eu sigo minha gestão, eu sigo, mas parece que, cara, eu nunca saio do lugar, ou às vezes você tá fazendo isso aí no seu negócio, no seu empreendimento, eu faço tudo certo, Ana, eu segui todos os cases de sucesso, eu tô aplicando, mas, cara, eu não prospero. O que tá acontecendo? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a lei da semeadura, ela não falha. Entendendo isso, você também precisa entender que nós plantamos através de pensamentos, palavras e ações. Beleza. E a terceira coisa é que nós somos uma coisa só. Tudo na nossa vida é interligado. Todas as áreas são interligadas. Então, por exemplo, se você está plantando pensamentos negativos, palavras negativas, atitudes negativas, seja julgando alguém, criticando alguém, sendo desonesto, fazendo mal, né? Enfim, eu poderia citar inúmeras coisas. Tudo aquilo de ruim que você está plantando, você vai colher em alguma área da sua vida. Talvez não seja naquela área específica que você plantou algo ruim, mas pode ser um resultado negativo no mercado. Então, o que você precisa entender? Que tudo aquilo que nós somos é refletido no gráfico e na nossa vida como um todo. Você trader não é separado de você como pessoa, entende? Você empreendedor não é separado de você trader. Nós somos uma coisa só. Então tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço vai refletir em todos os resultados da minha vida. E aqui também entra um ponto que é a questão de você entender também que, cara, o que você está plantando agora você vai colher de fato no futuro. Assim, essa frase já é clichê, mas eu gosto de falar que é quem faz tudo certo, o sucesso é só questão de tempo. Às vezes, você não quer plantar agora uma boa alimentação para colher um corpo saudável. Você não quer plantar agora, abrir mão talvez da Netflix para poder dar um treino, para poder dar uma corrida, para colher um corpo saudável. Às vezes você não quer abrir mão do cigarro, né? Às vezes você não quer abrir mão da cervejinha ali durante a semana, mas pode ter certeza, uma hora a conta vai chegar. Então comece a prestar atenção no que você tem plantado para sua vida, porque a colheita é certa, ok? E a segunda lei, que antes de falar dela, eu quero te convidar, né, a se inscrever aqui no canal, a deixar o teu like se você gosta dos meus conteúdos, né? Até mesmo porque quando você deixa o like, o YouTube ele mostra o meu conteúdo para mais pessoas e a gente consegue alcançar mais pessoas aqui para poder realmente crescer e evoluir junto com a gente. Então não hesite em se inscrever e deixar o like. O segundo princípio que eu quero falar com vocês é sobre, ele está muito interligado a um versículo que eu vou falar agora. Eu não sou evangélica, mas eu sou cristã, acredito muito em Deus, na Bíblia, e ele diz assim: dai e ser-vos-á dado. Gente, quando eu entendi o conceito, o significado real desse versículo, a minha vida mudou completamente. Porque eu era uma pessoa que eu era muito apegada às coisas materiais, sabe? Eu sempre ficava com medo de doar, eu sempre ficava com medo de contribuir, sempre com medo de dar alguma coisa minha para alguém, porque eu achava que quando eu dava alguma coisa para alguém, eu ficava sem. Esse pensamento, pessoal, é um pensamento total de escassez. Às vezes aquele apego de não querer emprestar uma coisa minha, de não querer dar o que eu tenho para o outro, esse é um pensamento que vai te levar a cada vez mais uma vida de escassez. Entenda uma coisa, a lei é clara: dai e ser-vos-á
dado. E aí você deve estar falando assim, Ana, mas eu vou dar o quê? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não posso contribuir em nada na vida de alguém. Sabe por que que você não tem? Porque você não dá. A lei é clara. Dai e ser-vos-á dado. E quando a gente fala de dar, a gente não está falando apenas de coisas materiais. Você pode doar o seu tempo, você pode doar o seu esforço, você pode doar a sua atenção, você pode doar a sua palavra, você pode doar o seu colo, não importa, sabe? Você pode contribuir na vida de alguém. Então, cara, de verdade, você quer mudar de vida completamente, você quer ter uma vida extraordinária, uma vida próspera, você quer desbloquear o fluxo da abundância na sua vida real, comece a contribuir na vida do outro. Sabe por quê? Porque quando você planta na vida do outro, a colheita é na sua vida. Então, às vezes você não pode dar nada de material, mas você pode pegar o seu dia e ir lá fazer um trabalho voluntário, ou às vezes se oferecer para ajudar alguém que está precisando, às vezes dar uma faxina na casa de alguém, não sei. A forma que você pode, seja dando um bom dia, dando um sorriso para um estranho, ajudando um desconhecido, ou muitas vezes com a sua palavra, com a sua motivação, com a sua elogiando alguém. Às vezes, dentro da sua casa mesmo, quantas coisas você tem em casa que você não usa mais? Quanto tempo que você não dá aquela limpa no teu guarda-roupa, né? De pegar ali aquelas roupas que você não usa e doar para quem está precisando. Então olha como a gente pode pensar em várias formas de contribuir. E por que eu falei no início do vídeo que quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente? Porque eu mudei a minha visão completamente eu passei de uma visão de apego para uma visão de contribuição. O tempo inteiro eu tô querendo contribuir. Então, quando eu entendi isso, gente, eu comecei a entender e buscar todas as formas na minha vida que eu pudesse contribuir na vida de alguém. Hoje é até engraçado que eu saio com os meus amigos que pensam como eu, e a gente fica um brigando para pagar o almoço do outro. Não deixa que eu pago, não deixa que eu faço. Sabe por quê? Porque a gente entende que o fluxo da abundância, ele tá o tempo inteiro acontecendo. Quer ver uma coisa que me fez dar um salto quântico na minha vida? Foi quando eu criei o canal aqui no YouTube. Não tô falando que você tem que criar um canal, tá? Mas tô falando sobre contribuição. Eu vim pro YouTube no sentido assim, cara, eu tenho conhecimento, eu ganho dinheiro com ele, eu prospero com ele, por que que eu não posso ajudar outras pessoas? Então vocês podem perceber que os conteúdos que eu entrego aqui no canal, muita gente cobra caro para entregar, eu entrego aqui de graça. Por quê? Porque eu sei que quanto mais eu contribuo na vida de vocês, quanto mais eu ajudo as pessoas a prosperarem, mais eu prospero, entende? Eu entendi essa lei. Então, cara, começa a fazer começa a fazer disso o seu estilo de vida, que eu tenho certeza que você vai perceber a sua vida alavancar de uma maneira exponencial. Então, eu sei que talvez você possa estar nesse momento se perguntando como você pode fazer para contribuir na vida do outro. E não vamos muito longe não, gente. Vou falar de uma coisa pequena. Quantas pessoas assistem aos vídeos aqui do canal e não tem coragem de deixar um like? Não tem coragem de se inscreverem aqui no canal. Gente, eu faço publicações no Instagram todos os dias. Às vezes um Reels tem 20, 30, 40 mil visualizações e 1000 curtidas. 2.000 curtidas, aí você observa como as pessoas têm uma mentalidade escassa. Elas não conseguem pensar que quanto mais elas contribuem, mais isso volta para a vida delas, sabe? Então não hesite em ser um canal de bênçãos na vida das pessoas, seja na vida daquele seu amigo que começou a empreender agora, que criou uma página lá no Instagram, curte a publicação dele, comenta o post dele, sabe? Faça o que estiver no seu alcance, mas faça, porque aos poucos você vai começar a plantar, e você vai começar a colher na sua vida de forma extraordinária. Isso eu te garanto. Se você entender essas duas leis e fizer sentido para você, coloca aqui nos comentários, começa a aplicar na tua vida e eu duvido que a sua vida não vai mudar exponencialmente. Existem outros bloqueadores de prosperidade e eu poderia fazer um vídeo gigantesco aqui sobre isso, mas antes eu quero saber de vocês. Você gostou desse conteúdo? Fez sentido? Gostou de bater esse papo de mentalidade comigo? Se fez sentido, coloca aqui nos comentários que eu vou trazer mais bloqueadores de prosperidade que podem estar te impedindo de viver uma vida que realmente merece ser vivida, tá bom? Bom, espero que tenha curtido e eu te vejo na próxima quarta às 19 horas. Beijos, gratiluz!